Muitas vezes, o problema é mais interessante do que a solução, e na matemática não é diferente. Oi, meu nome é Henrique Souza e eu vim falar para vocês da equação que me fez querer ser um matemático. A equação em si é bem simples, e eu vou enunciá-la para vocês agora. x² mais 14 igual a 4y². A pergunta é, quais são os pares de números x e y que satisfazem essa equação? Se vocês brincarem um pouquinho com essa equação, vocês podem encontrar várias soluções para ela. Por exemplo, x igual a 0 e y igual a 1,8708, etc, etc. Na verdade, existe uma infinidade de pares de números que resolvem essa equação. Mas a pergunta é, existe um par de números inteiros, ou seja, x e y, ambos números inteiros, que resolvem essa equação? E a resposta é que não. Eu convido vocês a pausar o vídeo um pouquinho agora e tentar entender por quê. Por que nenhum par de números inteiros, x e y, podem satisfazer essa equação? Então vamos tentar entender por quê. Não existe nenhum par de números inteiros, x e y, que satisfazem essa equação. Isso depende do seguinte fato aritmético. Suponha que você tem três números inteiros, a, b e c, tais que a mais b é igual a c. Se algum número divide dois desses três termos, então ele com certeza divide o terceiro. Por exemplo, se 2 divide a e 2 divide b, então 2 também divide c. Ou, por outro lado, se 5 divide b e 5 divide c, então 5 também divide a. Eu sugiro que vocês tentem fazer mais alguns exemplos ou se convencer de que isso é verdade. Vamos olhar para a nossa equação. Suponha que existam, e se existissem, um par de números inteiros, x e y, que satisfizessem essa equação. Nós teríamos x² mais 14 igual a 4y². Do lado direito da equação, nós temos um termo par, 4y², ou seja, ele é divisível por 2. E do lado esquerdo, nós temos 14, que também é par, divisível por 2. Então, pela observação que nós tínhamos feito, x² também tem que ser um número par, divisível por 2. Logo, se x² é um número par, então x também é um número par, porque o quadrado de um número par é par e o quadrado de um número ímpar é ímpar. Então x é um número par. Se x é divisível por 2, então x² é divisível por 4, porque cada fator de x contribui com um fator de 2. Então olha a nossa equação. A gente tem x², que é divisível por 4, mais 14 igual a 4y², que também é divisível por 4. Então, pela mesma observação que a gente tinha feito, nós temos dois termos divisíveis por 4 e, portanto, 14 também tem que ser divisível por 4. Mas espera aí, 14 não é divisível por 4. Isso é impossível. Então olha o que aconteceu. Nós supomos que existia uma solução, um par de números x e y que satisfizessem a equação, e como consequência, a gente deduziu que 14 é múltiplo de 4, o que é falso. Logo, não pode existir um par de números inteiros x e y que satisfaça essa equação. Mas tá, Henrique, e daí? Então quer dizer que você brincou um pouco com uma equação e de repente você quis ser matemático? Não. Vamos lá. O que eu achei interessante nessa equação? Quando eu tive contato com ela, foi em um curso que eu estava fazendo, uma disciplina na universidade em 2015, enquanto eu ainda era aluno de economia. E todas as equações que eu tive contato, eu estava tentando aplicar alguma técnica ou algum método para encontrar a solução. E dessa vez, o foco não estava na solução, mas sim no problema. A gente não estava preocupado se 1 e 2 eram soluções ou se 5 e menos 300 resolviam a equação. A gente queria entender algo sobre a natureza do problema e saber que mecanismos estavam por trás dessa equação que tornavam ela impossível de resolver com números inteiros. A gente precisou de um esforço humano de investigação e a gente desenvolveu uma narrativa em cima dessa equação que fez a gente se interessar e buscar pela natureza do problema. A gente tinha duas histórias acontecendo. Uma era a história da solução. Nós começamos com um e se?
E se existissem um par de números, x e y, que resolvessem a equação? Esses números eram atores no palco que estavam ali contando uma história sem palavras e cabia a nós entender o que essa história dizia. Além dessa história dos números, tinha a narrativa maior de nós, os alunos e o professor ali na sala, tentando desvendar, tentando encontrar um jeito de domar essa equação que parecia tão misteriosa no começo. E apesar de não encontrarmos solução, de fato, mostrarmos que não existe solução, a gente aprendeu um pouco sobre a natureza dos números. E foi nesse momento que eu sabia, eu queria fazer parte dessa narrativa. Eu queria estar envolvido nesse desenvolvimento da matemática. Não criando fórmulas e algoritmos que alunos iam decorar pelos séculos que iam vir, mas sim fazendo um trabalho de investigação, tentando entender a natureza elusiva desses números. Então, gente, essa é a equação que me fez querer ser matemático. Quando eu tive contato com ela a primeira vez, eu percebi a matemática não como uma ciência morta, congelada no tempo, mas algo movido pela curiosidade humana. A nossa vontade de querer descobrir mais sobre os números, ou sobre as formas na geometria, ou sobre as equações que modelam os fenômenos físicos em outras áreas aplicadas. Eu queria usar esse espaço para divulgar um pouco como a matemática é uma ciência viva, movida pela curiosidade de matemáticos e matemáticas que estão aí todo dia estudando e investigando todo tipo de problemas. Eu queria saber o que vocês acharam, então por favor deixem seu comentário aqui embaixo, curta se vocês gostaram, se inscrevam que vai ter mais. Então muito obrigado pela atenção de vocês, eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou! Eu falo adeus.